Fala, Irmandade, tudo bem? Nessa videoaula nós vamos continuar o nosso playlist falando sobre análise combinatória e nós vamos estudar sobre o arranjo simples, tá? Claro que vai ter aqueles exemplos camaradas para você gabaritar e se dar bem na hora da sua prova, né? Você não vai ficar fora dessa. Vamos à aula? Então nós vamos falar nessa videoaula sobre arranjo simples. Então aqui eu tenho a definição matemática, ela é bem teórica, né? Seja I, né, formado pelos elementos A1, A2, A3, até N elementos, né? Um conjunto com N elementos, o N é um número natural, então você não vai ter metade de um elemento, né? Sempre trabalhando com números naturais. Chama-se arranjo simples dos N elementos de I, tomados P a P a qualquer sequência de P elementos distintos escolhidos entre os elementos de I. Bonito essa definição matemática, hein, galera? Mas vamos fazer baseado mais na fórmula aqui. O arranjo NP é N fatorial por N menos P fatorial. A dica é quando a ordem é importante, eu tenho um problema de arranjo, tá? Então imagina que você tem lá um grupo com 5 pessoas, né? André, Bento, Carlos, Danilo e Estevam. E você vai desses 5 escolher, galera, 2 para serem o presidente e o vice-presidente de uma candidatura para a chapa estudantil lá, né? Então, se eu escolher o Bento e o Carlos, um vai ser presidente e o outro vai ser vice, né? Só que se eu inverter, colocar o Bento de vice, né, e o Carlos para presidente, candidato a presidente, a ordem não vai interferir, né? Ela vai ser importante, porque eu ter o Bento presidente e o Carlos vice não é a mesma coisa de eu ter o Bento vice e o Carlos presidente. Então são coisas diferentes. Quando isso acontece, tá? Eu sei que a ordem é importante, tá bom? Então, geralmente, os probleminhas para você analisar, você faz uma solução, igual eu fiz, inverte essa solução e você analisa. Se for a mesma coisa, é combinação simples, a gente já viu na outra aula. Se a ordem é importante, né? Quer dizer que os elementos, as duas soluções são diferentes, né? Quer dizer que a ordem é importante. Eu tenho um problema de arranjo simples, tá? Para calcular a quantidade de arranjos, basta fazer N fatorial dividido por N menos P fatorial. Vamos aos exemplos camaradas para você gabaritar na sua prova? Vamos lá? Então, galerinha, vamos lá ao exemplo número 1 sobre arranjo simples. Em uma empresa, né, 15 funcionários se candidataram para as vagas de diretor e vice-diretor financeiro. Então tem uma vaga que é para diretor e outra de vice-diretor. Tá? Eles serão escolhidos através de voto individual dos membros do conselho da empresa. Vamos determinar de quantas maneiras distintas essa escolha pode ser feita? Por que a ordem é importante? Mesma analogia que eu falei agora há pouco do exemplo, né? Se eu escolher o André e o Bruno, por exemplo, um vai ser diretor, né? E o outro vai ser o vice-diretor, tá? É diferente de eu escolher o André como vice e o Bruno como diretor, tá? Então eu faço uma solução, inverto ela e como é diferente, né, uma da outra, quer dizer que a ordem é importante. Então é um problema de arranjo, tá bom? Então são 15 funcionários, você vai escolher 2, um para diretor e outro para vice. Então sempre N é o valor total, tá? Então o N vale 15. E o P é quantos que eu vou escolher. Eu vou escolher 2 pessoas, uma para diretor e outra para vice-diretor. Tá bom? Esses são os dados do exercício. Arranjo NP é dado por N fatorial por N menos P fatorial. Então, o N é 15. Então, arranjo 15, 2 é igual a 15 fatorial dividido por N menos P. Então, o N é 15 e o P é 2. 15 menos 2 fatorial. Então eu tenho que arranjo 15, 2 é igual a 15 fatorial dividido por
13 fatorial. Eliminar os parênteses primeiro, lembra que parênteses tem prioridade, tá, galera? Então nós vamos ter o seguinte, que o arranjo 15, 2, né? Eu vou fazer o 15 até chegar no 13 fatorial para poder cortar. Então, 15 vezes 14 vezes 13 fatorial para cortar com 13 fatorial aqui embaixo, tá bom? Então, posso cancelar, vai ficar 15 vezes 14, que vai dar 210, tá bom? Então, aqui deu 210. Então, quantas maneiras distintas eu posso fazer a escolha com 15 funcionários, uma para diretor e outra para vice-diretor? Eu posso fazer essa escolha de 210 maneiras. Vamos para mais exemplos para você ficar craque? Vamos lá! Fala, meu povo! Continuando então agora com o exemplo 2, envolvendo arranjo simples, uma família composta por 6 pessoas, pai, mãe e 4 filhos, que nasceram em meses diferentes do ano, tá bom? Calcule as sequências dos possíveis meses de nascimento dos membros dessa família. Então, por que esse é um problema que envolve arranjo e não combinação simples, que é quando a ordem não é importante? A gente tem 6 pessoas, né? Então elas nasceram em meses diferentes, então a gente tem 12 meses, né? E a pergunta é calcule as sequências, né, dos possíveis meses de nascimento dos membros, tá? Se eu pensar assim, ó, o João, ele nasceu em agosto, tá? E a Maria nasceu em setembro. Isso seria uma solução, né? É diferente de eu pensar que o João nasceu em setembro e a Maria nasceu em agosto. São coisas diferentes, né? Não é a mesma coisa. Isso significa que nós temos um problema em que a ordem é importante. Tá bom? Então, toda vez que a gente tem um problema que a ordem é importante, eu tenho um problema que envolve arranjo simples, tá, galera? Então, o N vai ser 12, porque o ano tem 12 meses, e eu tenho 6 pessoas que nasceram em diferentes meses do ano, né? Então, lembra que ele está falando que são meses diferentes, tá? Não quer dizer que é o mesmo mês. Pode acontecer de ter uma família e os dois nasceram no mesmo mês do ano, mas aqui ele está falando que são meses diferentes, tá bom? Então, quantas sequências possíveis a gente consegue obter? Então, como a ordem é importante, conforme a gente viu, né? Arranjo NP é N fatorial dividido por N menos P. N menos P fatorial. Então, eu tenho que arranjo 12,6 é igual a 12 fatorial dividido por N menos P. Então, vai ficar 12 menos 6 fatorial. Então, o arranjo 12,6 vai ser 12 fatorial por 6 fatorial, tá bom? Então, eu vou ter o seguinte, galera. O arranjo 12,6 será 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Tudo isso dividido por 6 fatorial, que está no denominador, né? Eu fiz até o 6 para poder cancelar. Se eu multiplicar isso daqui que sobrou, eu vou encontrar que o arranjo 12,6, tá? É dado por 665.280, tá? Você pode usar a calculadora ou se quiser armar a conta, vai dar esse resultado. Então eu tenho 665.280 maneiras possíveis de sequências para o nascimento dos membros dessa família, tá bom? Vamos para o nosso último exemplo para você fazer chover, né, Irmandade, na sua prova. Vamos lá? Então, galerinha, para o nosso exemplo número 3 agora, quantos anagramas de 2 letras diferentes podemos formar com um alfabeto de 23 letras, tá bom? Então, olha só, eu tenho o alfabeto, o total de letras, eu vou escolher 2 para fazer anagramas, né? Se você perdeu nossa aula sobre anagramas, eu vou colocar um card agora nesse vídeo para a gente lembrar como é que faz anagramas, né? Quem não assistiu às nossas videoaulas, eu falei bastante sobre anagramas. São palavras que a gente pode formar e escolhendo letras, e não importa se essas palavras existam ou não, eu tenho um anagrama, tá bom? Então, N é o total, eu tenho que N é igual a 23 e o P é igual a 2 letras.
tá bom? Então, se eu, por exemplo, escolher a letra M e a letra Y, tá? É diferente de eu escolher a letra Y e a M. Não é a mesma palavra, né? Não é o mesmo anagrama. Então, quer dizer que a ordem é importante, né? Nessa situação. Então, quando a ordem é importante, eu tenho um exemplo de arranjo simples. Então, arranjo NP é dado por N fatorial dividido por N menos P fatorial, tá bom? Então, arranjo 23, 2 é igual a 23 fatorial dividido por 23 menos 2 fatorial, tá bom? Então, o arranjo 23, 2 é dado por 23 fatorial dividido por 21 fatorial, né? Resolver primeiro o denominador aqui, tá? Arranjo 23 tomados 2 é dado por 23 vezes 22 vezes 21 fatorial. Parei nesse 21 fatorial aqui para cortar com o denominador que também é 21 fatorial. Então eu posso cancelar aqui. Então eu tenho que o arranjo 23, 2 vai ser dado por 23 vezes 22. Ó. Pode armar a continha aqui, Irmandade. Ó. 23 vezes 22 vai dar 46. Né? 2 vezes 23 também dá 46. Então tenho 6, 10 vai 1, 506. Tá bom? Então eu consigo encontrar 506 anagramas. Olha que interessante que nós trabalhamos nas videoaulas de anagramas usando também o nosso quadradinho da resposta, né? Se eu usar, ao invés de eu usar essa fórmula, eu quiser usar aqueles quadradinhos para fazer, também dá certo, Irmandade. Olha que legal. São duas letras, né? Eu tenho 23 letras e os anagramas têm que ter letras diferentes. Então, se eu tenho duas letras, eu vou escolher 23 opções para colocar na primeira letra aqui, né? No primeiro letra. E 22 para colocar no segundo, que é o mesmo cálculo que eu acabei de fazer, que vai dar 506 anagramas. Então, dá para fazer também usando os quadradinhos das respostas que a gente fez na nossa videoaula, que a gente falou sobre anagramas, né? Dá uma olhada no card aí que você vai ver bastante coisinha falando sobre anagramas, tá bom? Então essa foi a nossa videoaula falando sobre arranjo simples. Se você gostou dessa aula, dá um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal. Aquele abraço, galera. Tchau, tchau.